Olá, meu nome é André Moreira Cunha, sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dos cursos de graduação e de pós-graduação nas áreas de Economia e Relações Internacionais. E vou estar trabalhando com vocês nesse curso de análise de conjuntura econômica que foi pensado e estruturado a partir das especificidades de trabalho da BIM. A ideia é que nós possamos olhar a conjuntura econômica, tendo também em conta aspectos geopolíticos que condicionam o comportamento dos atores no ambiente internacional. O curso tem duas partes, fundamentalmente. Ele inicia com uma discussão de alguns fundamentos para a análise da conjuntura, já tratando também da evolução recente da economia global, e na sequência trata de três grandes temas. O primeiro deles envolve a ascensão da China e a reação dos Estados Unidos, a questão da Covid, a pandemia e os seus efeitos sobre a economia global, e, num último momento, um olhar mais detalhado sobre a inserção do Brasil nesse contexto em transformações. O formato vai ser em EAD, eu vou estar preparando esses conteúdos, não somente essas aulas gravadas, mas também outros recursos que estão à disposição na internet, algumas leituras para que vocês possam fixar os conceitos e realizar as atividades avaliativas. A ideia é que, a partir desse curso, vocês tenham elementos adicionais, né, acesso às fontes de informações, a compreensão do que as principais fontes trabalham, a perspectiva que essas fontes possuem, com o intuito de fazer a análise da conjuntura. Isso é algo que envolve conhecimentos na economia, mas também conhecimentos de outras áreas de especialidade. Como o nosso curso tem um formato em EAD e também é um curso limitado de 20 horas, o que nós vamos poder fazer é dar acesso a vocês aos elementos para aprofundamento posterior das atividades e interesses de trabalho que vocês têm. O conteúdo programático que nós organizamos, portanto, envolve essas duas partes. Numa primeira é a análise da conjuntura, então vamos revisar alguns conceitos básicos da análise macroeconômica. Aqui nós não temos espaço nem tempo para discussões profundas de modelos teóricos ou mesmo de modelos aplicados, mas sim temos espaço para discutir conceitos, fontes de dados, a utilização desses conceitos do ponto de vista da análise da conjuntura, para então realizarmos a análise do desempenho recente da economia global. Ao fazermos a discussão conceitual, já estaremos apresentando esses dados e também as fontes e as discussões pertinentes. Num segundo momento, esses aspectos retornam, mas a partir de uma perspectiva que envolve também elementos aí de geoeconomia e de geopolítica, vale dizer, aspectos da transformação da ordem internacional que condicionam o comportamento dos agentes econômicos na esfera pública, na esfera privada, e que condicionam a inserção do Brasil. A questão da ascensão da China e a reação recente dos Estados Unidos é um elemento central. A crise da Covid-19 e todo um processo prévio que nós já tínhamos de perda de dinamismo da integração das economias, o que leva alguns agentes a falar em desglobalização, e um olhar sobre o Brasil neste contexto. Existem distintas formações do ponto de vista do acúmulo de conhecimentos prévios que vocês trazem na sua bagagem profissional e pessoal. Então, nem todos têm uma formação em economia ou estudaram economia aprofundadamente. Então, as referências que eu estou indicando, muito mais para efeitos de estudos futuros, né, do que de um curso especificamente. Nós vamos trazer algumas referências pontuais para fixação de conceitos, mas eu diria que um bom manual introdutório, um bom livro introdutório de economia, o do professor Chang, me parece que é interessante na forma como ele traz os temas. Do ponto de vista da análise da conjuntura, é importante conhecer as variáveis econômicas utilizadas, as formas de mensuração. Então, um bom livro de contabilidade social, que é um ramo da macroeconomia que estuda a mensuração dos fenômenos econômicos, pode ser útil
Estou fazendo a referência aqui ao trabalho da professora Carmen Feijó e de seus colegas, mas há outros bons livros texto dessa área disponíveis. Como a ideia é trabalhar a conjuntura internacional, o livro em nível de graduação mais utilizado internacionalmente em economia internacional é o manual do professor Krugman e de seus coautores. Essa é a última edição em português, há edições mais recentes em língua inglesa, no idioma original de edição do livro. Para análise do comportamento dos mercados, o comportamento dos atores econômicos, consumidores, empresas, mas com foco mais forte na análise da indústria. Nós temos o manual dos professores da Federal do Rio de Janeiro sobre economia industrial e que também é muito utilizado porque traz a experiência da realidade brasileira. Além disso, a análise da conjuntura envolve avaliar distintas dimensões da economia, e os órgãos internacionais têm um olhar particularmente interessante na medida em que eles observam o conjunto das economias e fazem estudos que permitem posicionar essas economias nos distintos segmentos. Então eu vou destacar aqui algumas das fontes importantes que são úteis para o acompanhamento da conjuntura internacional. Uma delas é o Bank for International Settlements, que funciona em grande medida como uma espécie de clube dos bancos centrais. É uma instituição que ajuda também na regulação financeira. Tem várias publicações e fontes de dados específicas na área bancária, na área cambial, em mercados derivativos. Então, ela é a fonte primária que outros analistas utilizam para a utilização de dados, geração de dados e de informações. Existe um relatório anual que sai normalmente em junho, né, que faz aquela análise do balanço do ano e perspectivas. Existe o relatório trimestral, uma revista trimestral que acompanha os mercados financeiros e também é uma fonte muito útil, além de outros estudos específicos como textos para discussão, análises mais profundas sobre temas candentes. O site disponibiliza os discursos em inglês dos principais dirigentes de Banco Central do mundo. Então, para quem quer acompanhar a avaliação da política monetária, creditícia, cambial, é a fonte por excelência. O FMI também é um órgão que tem, dentre outras funções, a de supervisão dos seus países membros e, portanto, a partir das informações ali reunidas, consegue fazer análises muito abrangentes e também tem fontes de dados de longo prazo para as economias com distintas periodicidades, muitos desses dados disponíveis gratuitamente. O principal relatório de análise de conjuntura é o Panorama da Economia Global, que tem 2 edições completas anuais e algumas atualizações. Para análise financeira também, 2 edições anuais e algumas atualizações entre os lançamentos das principais edições. Nós temos o Global Financial Stability Report. E para a temática especificamente fiscal, nós temos o Monitor Fiscal, né, também lançado normalmente sempre lá em abril e em outubro. Além disso, o FMI faz análises regionais, por exemplo, estudos específicos sobre a região da América Latina, Oriente Médio, América Central, África Subsaariana, os países emergentes da Europa e da Ásia. E estudos específicos de países, né? É como se fosse um relatório de auditoria anualmente feito pelo fundo, com base no artigo 4º dos seus atos constitutivos, e essas análises trazem uma avaliação bastante rica e detalhada de temas econômicos fundamentalmente, mas às vezes alguns outros temas estratégicos, projeções do fundo para o desempenho das economias. Eu estou aqui dando o exemplo do caso do Brasil, mas para vários países. Então, para quem está fazendo estudos específicos sobre países, uma boa porta de entrada são os estudos do Fundo Monetário Internacional. Além disso, o fundo fornece análises de outras, né, nos seus textos para discussão, textos de avaliação de política, dentre outras informações. Exatamente nesse sentido, a análise do setor externo, do balanço de pagamentos, das contas externas dos países, comparando, né, a situação, a resistência, a resiliência dessas economias do ponto de vista da sua inserção internacional. Existe o relatório anual, o External Sector Report,
né? E existe também uma publicação que eu chamaria a atenção, que é Finance and Development, porque trata dos temas mais candentes. Os pesquisadores do fundo escrevem e outros convidados, uma linguagem simples, acessível, textos curtos. Então hoje nós vivemos, como todos nós sabemos, uma overdose de informações e às vezes de desinformações também. Então é sempre útil nós sabermos aonde buscar análises ricas em dados atualizados, competentes do ponto de vista do uso das técnicas diversas e que permitem, né, atualizar a nossa compreensão sobre os fenômenos que afetam a realidade socioeconômica internacional. Eu penso que essa revista do FMI é muito útil exatamente nesse sentido, porque traz as informações, as pesquisas do fundo e as análises de outros especialistas numa linguagem simples e acessível e sempre pegando temas candentes. A última edição, como não poderia deixar de ser, trata de aspectos associados à pandemia. O Banco Mundial, que é a instituição gêmea criada pelo Acordo de Bretton Woods, assim como o FMI, mas que tem o foco no desenvolvimento, no longo prazo, possui várias fontes de dados, que eu recomendo fortemente. Nós utilizamos muito essas fontes de dados, nós economistas, e eu vou estar demonstrando aqui ao longo do nosso curso, e também estudos mais abrangentes, relatórios anuais, estudos setoriais, estudos sobre regiões e países, nas suas diversas publicações. É uma das fontes mais ricas de informações, né, para análise socioeconômica, e suas bases de dados são as mais ricas. O Banco Mundial, assim como o próprio FMI, não necessariamente são produtores de estatísticas, como o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Eles compilam os dados que vêm dos países e também auxiliam os países a ter informações estatísticas de melhor qualidade. Notem que o Fundo Monetário Internacional anualmente avalia a qualidade das estatísticas dos países e dá um selo de qualidade para essas informações. E na medida em que isso é feito, eles reúnem, padronizam e têm informações sobre uma mesma base métrica, por exemplo, em dólares. Ao invés de nós olharmos nas moedas nacionais, o que não permite uma base de comparação, nós temos informações em dólares, tanto em valores correntes, quanto valores constantes, quanto em paridade de poder de compra. Informações e indicações essas que mais adiante eu vou estar explicando as diferenças para vocês. Então eu estou trazendo alguns exemplos. O relatório anual do fundo, que avalia a atividade do fundo e sempre traz temas específicos. Também tem um relatório anual sobre desenvolvimento, o mais recente, lançado agora, trata do desenvolvimento, do comércio internacional, né? Já tem a pandemia aqui como pano de fundo, e toda essa temática das cadeias globais de valor, ou seja, o fato de que o comércio hoje é comandado por empresas multinacionais, né, que são basicamente localizados nos países avançados e alguns países emergentes, e essa fragmentação da produção e do comércio internacionalmente, e isso em alguma medida está sendo reconsiderado, né, desde a crise financeira global e agora com a pandemia, com o esforço de muitos países. Os Estados Unidos é líder nesse sentido, de trazer de volta para os seus países aquela produção que saiu no contexto da globalização, é reinternalizar essa produção. Muitos chamam isso de uma nova onda nacionalista. Pode ser um termo a ser utilizado, mas o fato é que isso está impactando o comércio e os fluxos internacionais de investimento, como nós vamos ver, e esse é um dos estudos que atualiza informações nesse sentido. Esses relatórios do Banco Mundial são anuais e sempre temáticos. O Global Economic Prospects é semestral, né, que é uma análise de conjuntura parecida no sentido da sua lógica com o estudo do World Economic Outlook do FMI, mas também com um olhar muito detalhado sobre as regiões, com outros recortes de países e outras análises e informações. Então são complementares. Alguns exemplos de outros estudos e bases de dados que o Banco Mundial produz: tem o Doing Business, que já é muito conhecido porque trata do ambiente de negócios e compara indicadores ao redor do mundo. O Banco Mundial faz isso para o ambiente de negócio e faz para comércio internacional, faz para desenvolvimento dos mercados financeiros, dentre outras áreas. Então o Banco Mundial, de novo, é uma excelente porta de entrada para estudos e estatísticas que permitem comparar os países. Os analistas privados, os consultores na área econômica, no fundo utilizam estas informações para suas análises. É melhor ir na fonte.
O sistema das Nações Unidas tem várias áreas que também tratam de temas de conjuntura e de análise de desenvolvimento, de comércio internacional. A UNCTAD é um deles, tem um relatório anual sobre investimento direto estrangeiro, sobre as multinacionais, temático, e a principal fonte de informações, né, sobre o investimento direto estrangeiro. Também tem uma análise anual sobre desenvolvimento e comércio, que é uma análise de conjuntura, com temas específicos. O último relatório disponível de 2019, de 2020 deve estar por sair, trata da questão da mudança climática e a tentativa de minimizar seus impactos por meio de novos investimentos, né? Então, um tema candente e que vai estar presente, por exemplo, nas eleições esse ano nos Estados Unidos, né? Já está nos planos de governo de candidatos. Então, o enfrentamento da temática do aquecimento global. Então, a UNCTAD é uma fonte de estatísticas e também de análises. Um outro relatório anual da UNCTAD é sobre commodities, os países produtores e exportadores de commodities, o Brasil é um deles, e um relatório que compila estatísticas padronizadas internacionalmente e as bases de dados disponíveis gratuitas em Excel, né, que as pessoas podem, a partir da interface com seu sítio na internet, obter estas informações. A Organização Mundial do Comércio também, dentro da sua área de especialidade, tem bases de dados e análises. O seu relatório anual, que é temático, né, e a sua revisão anual das estatísticas de comércio, além de estudos específicos de países que tratam, por exemplo, né, do ambiente institucional associado ao comércio internacional, análises temáticas, fontes de dados sobre barreiras de comércio, acordos comerciais, estatísticas sobre comércio internacional e desempenho comercial dos países. Né? Tudo isso é possível de se obter lá no site da Organização Mundial do Comércio. Aqui estão exemplos de dados sobre desempenho, estatísticas básicas de comércio, indicadores aplicados, tanto da Organização Mundial do Comércio quanto do International Trade Center, que está associado ao sistema ONU, mas que também se alimenta de dados em conjunto com a OMC e que trabalha com indicadores de desempenho de comércio para a competitividade internacional. Então, estatísticas comparadas, né, nós temos um nível de desagregação interessante e vários indicadores já para a área de inteligência comercial e competitiva que estão disponíveis publicamente. Sempre que me perguntam, né, recomendações sobre o que ler, né, de novo, nós estamos bombardeados por informações e por desinformações. Então, hoje em dia, o acesso, no fundo, é a sabedoria de buscar aquela qualidade de informação e perceber aquelas fontes de análises que influenciam os principais estrategistas e tomadores de decisão na área privada e na área pública. Então, os líderes nas mais diversas áreas se alimentam, se abastecem de algumas publicações específicas. A Foreign Affairs é uma delas. Então, os temas geopolíticos, os temas econômicos mais candentes de cada momento, as análises prospectivas aparecem ali de forma didática, por vezes de forma resumida, né? Um pesquisador ou um diplomata ou um político ou um economista influente que já assumiu posições de comando em determinados momentos. Nós temos aqui presidentes, candidatos a presidentes, ex-presidentes das principais potências do mundo, fazendo artigos que sintetizam as suas visões, que às vezes as análises aparecem também em livros, né? Quando nós não temos tempo de ler tudo de tudo, ninguém tem tempo de ler tudo de tudo, obter análises mais sintéticas, mas que vão ao ponto e tratam com muita competência dessas questões, é útil. Então nós vamos estar utilizando vários trabalhos aqui da Foreign Affairs, eu recomendo fortemente. Há outras publicações, mas estou chamando a atenção da Foreign Affairs. Também, aqui como base periódica semanal, a The Economist tem uma longa tradição, né, uma qualidade jornalística de informação muito grande. Como sempre, quando nós estamos acessando essas informações, não necessariamente a nossa perspectiva converge com a da fonte, mas quando nós temos análises que têm um rigor
e pessoas que estão produzindo com uma formação e um conhecimento prévio, e os filtros, né, de análise também são bastante mais rigorosos, nós podemos ter uma segurança analítica importante. Então, a atualização dos temas do cotidiano com um olhar internacional, na minha perspectiva, para o olhar da economia, The Economist ainda segue sendo a principal fonte. Para as questões diárias, eu penso que o Financial Times segue sendo também a principal fonte internacional de informações, e que também, do ponto de vista do Brasil, é sempre interessante um olhar de fora para dentro. Nós estamos muito envoltos cotidianamente nas discussões internas ao Brasil. Esse olhar de fora, como é que o mundo nos enxerga, né, quando nós lemos uma Financial Times, uma The Economist, ou Foreign Affairs, ou outras publicações assim, nós podemos cotejar essa visão interna nossa, das nossas discussões, com a visão que o mundo tem sobre nós. Então, são essas as recomendações principais em termos de referências. Outras vão surgindo ao longo do curso e eu vou pontuando especificamente. Em síntese, para que nós possamos fechar essa nossa apresentação, os temas centrais que nós vamos tratar nesse nosso curso envolve perceber que, nesse período recente, a economia internacional, o mundo foi sacudido por duas grandes crises econômicas. Isso não é pouca coisa. Na crise financeira global que surge no mercado hipotecário estadunidense a partir de 2007, tem um ponto de auge em setembro de 2008, com a falência de um dos maiores bancos de investimento do mundo, o Lehman Brothers, vai criar um ambiente de baixo crescimento, de instabilidade, chamado de grande recessão por muitos analistas, e então se discutia que nós estávamos diante da maior crise desde 29, que por sua vez foi a maior crise econômica da história, uma das maiores, junto com a grande recessão, grande depressão do final do século XIX. E agora os efeitos econômicos da pandemia, que talvez tenham, do ponto de vista de intensidade, não sabemos ainda de duração, uma intensidade tão grande quanto 2007 e 2009, e muito parecida, e às vezes até maior, dependendo de algumas análises, nós estamos no meio deste processo, que 29. Então, essa instabilidade crescente, né, ela acentua algumas tendências estruturais prévias. Né, nós já víamos num processo que os países emergentes, alguns deles, como a China e a Índia, vinham ganhando um peso crescente. Nós temos temas que, no cotidiano, não só das análises, mas da vida real, vão ganhando força: a instabilidade econômica, a insegurança econômica, os desequilíbrios distributivos dentro dos países e entre os países, isso produzindo um descontentamento das populações com a sua realidade cotidiana, com a falta de perspectivas de crescimento, e um questionamento crescente da globalização, que se manifesta politicamente por movimentos anti-integração, que muitos vão chamar de populistas ou nacionalistas. Nós temos um tema absolutamente definidor do que será o nosso futuro, que é a mudança climática, que vai ter um desafio sobre a produção, sobre o consumo, num mundo que vai atingir 10 bilhões de pessoas ainda neste século. Então, um desafio para a sobrevivência da humanidade, que é levado muito a sério por todos os analistas que estão pensando estrategicamente o futuro, e uma nova onda de inovações que estão mudando radicalmente a forma de produzir e de consumir a inteligência artificial e a robótica, e a própria pandemia acelera isso, o fato das pessoas não poderem, né, interagir socialmente, a distanciamento social, envolve um uso crescente dos instrumentos da revolução digital e a necessidade dos fornecedores de serviços, dos fornecedores de bens, de se adaptarem rapidamente a esse ambiente usando as ferramentas de inteligência artificial e o uso intensivo de novas tecnologias. Então, esses movimentos, né, recentes dos últimos 10, 15 anos, também estão encapsulados na ideia da possibilidade de uma desglobalização. Se dos anos 80 até a crise financeira global, a globalização era a palavra da ordem, agora talvez esse processo esteja em recuo. Para quem analisa a história, isso não é uma novidade. Nós já tivemos momentos de integração e desintegração. Porém, no auge da globalização e no auge, né, das visões econômicas e políticas que as sustentaram, falar em desglobalização há 10, 15 anos, há 15 anos atrás era quase uma heresia. Porém, né, até porque, né, os analistas partiam de um certo determinismo tecnológico, o avanço das tecnologias de comunicação, a internet, a redução dos custos do comércio internacional,
na maior mobilidade de capitais, parecia que a globalização tinha vindo para ficar. Porém, a realidade ela teima, né, com os modelos teóricos fechados, e os temas culturais, políticos vão ganhando força, e particularmente essa tensão entre Estados Unidos e China é um vetor, não é? E outros poderes, como a Rússia, que pode estar minando, porque está ganhando força novamente uma ideia de uma reação a um mundo instável, uma reação nacionalista, um aumento do ativismo estatal, que vai de encontro à visão neoliberal que pregava um Estado mínimo, volta um ativismo estatal, mas um ativismo estatal diferente daquilo que nós vimos na era de Bretton Woods ou na era da constituição de um Estado de bem-estar social. Então esses são alguns temas que nós estaremos trazendo e vamos discutir com vocês ao longo deste curso.